Porque antes de qualquer coisa, quando se fala de liberdade de imprensa, você tem de preservar o jornalista, o direito de opinião, o direito do jornalista expressar críticas. E quero te dizer o seguinte, nunca antes na história desse país houve um governo que tivesse tanta crítica, recebido tanta crítica. O direito de reclamar é reclamar em público, não é ligar para nenhum diretor de jornal e reclamar do jornalista. Você está insinuando que alguém faz isso? Você que sabe, Valdo. Você que sabe. E os outros pontos? Eu estou dizendo aquilo que eu jamais farei. Vou voltar para a taxação das grandes fortunas. E a jornada? Na taxação das grandes fortunas, foi provado que, de uma certa forma, é inócuo. Você já foi tentado fazer isso em vários lugares. Se isso não resulta necessariamente em ganho para o conjunto da sociedade. Então, você tem de descobrir a forma pela qual as pessoas têm de ser tributadas e o que você não pode é tributar mais sempre só os assalariados. Mas eu te digo o seguinte, não há nenhum indicador que a tributação sobre grandes fortunas resulte em grandes benefícios. Pelo contrário, eu acredito que a questão tributária no Brasil é mais complexa do que isso, né? Hoje nós temos uma imensa dificuldade porque nós temos sobreposição de impostos. Eu estou falando isso porque nós tentamos por 2 vezes mandar a reforma tributária para o Congresso. Como há uma questão federativa envolvendo a reforma tributária, você tem de construir um consenso. Agora, tem algumas coisas que eu acho que são urgentes de serem feitas. Exemplo, desoneração de investimento. Investimento não pode ser onerado. Nós sabemos hoje, no Brasil, que os créditos tributários são lentamente devolvidos, ao contrário das dívidas tributárias que são prontamente cobradas. Eu advogo que, por exemplo, no caso dos investimentos, é inadmissível que se demore 48 meses para devolver crédito tributário e onerar as empresas que estão investindo e que acumularam créditos tributários. A segunda questão que eu acho importante numa reforma tributária, Valdo, é a questão de você incentivar o aumento do emprego e não penalizar quem emprega mais. Daí surge a questão, você entende, da tributação sobre a folha de salário. Como ela afeta a Previdência, eu não falo em redução a zero. Eu acho que você tem de ter cautela. Então, você vai ter de buscar fazer uma compensação com essa questão, porque o Tesouro vai ter de suprir a hora que você retirar a tributação. Até que a retirada da tributação resulte em aumento da arrecadação e não haja perdas, né, para a Previdência. Aproveitando a questão da reforma tributária... Falta uma, deixa eu só uma coisinha, só a última. Não, sei, mas na última, só uma questão seguinte. O presidente Lula já deu algumas declarações considerando que a carga tributária no Brasil não é tão elevada assim, né? Já falou isso, que em avaliações dele que a carga tributária no Brasil não é tão elevada assim. Ao contrário, quando você fala com os empresários reclamam principalmente da carga tributária. A senhora está falando aqui em redução de algumas cargas tributárias. A senhora acha alta ou baixa a carga tributária no Brasil? Tem uma coisa que chama conflito distributivo, né? Existe em todos os países. O que você tem de olhar em relação à carga tributária é se os recursos estão sendo usados de forma devida. Eu acho que o Brasil está nas faixas médias de carga tributária, né? Está em faixas médias. No entanto, eu acho que a gente tem de procurar a melhoria da relação entre serviços prestados, né, e tributos cobrados. É essa melhoria que você tem de equilibrar melhor. Não acho que o Brasil saiu de uma situação, ele ainda não saiu inteiramente, mas ele está saindo, eu acho que de forma acelerada, dessa questão que foi o fato de que houve uma crise fiscal no Brasil forte. Essa crise fiscal de 1982 levou a uma política fiscal que era uma política fiscal de aumento de imposto, cortes nas despesas e baixíssima qualidade do gasto público, né? Basta dizer que o Brasil perdeu a cultura do investimento. Então, hoje no Brasil você tem de discutir 2 coisas. Nós temos de atender às necessidades de uma parte de uma população que foi condenada à exclusão social
e que recém começa a sair e que necessita de serviços públicos de qualidade para sair completamente. De outra parte, você precisa, hoje no Brasil, garantir um aumento de produtividade sistêmica do país em relação ao setor privado. A questão de você reduzir impostos por exemplo, sobre investimento, é uma questão de melhoria da competitividade do Brasil. Vai resultar num aumento da base de arrecadação. Por exemplo, muitas vezes, ao você desonerar, se amplia a arrecadação, você não diminui ela. Sim. Então, nós vamos ter de combinar essas duas coisas. A senhora está dizendo que o Estado brasileiro não pode prescindir do volume de arrecadação atual, embora ele possa fazer desoneração aqui ou ali. De forma imediata, não tem como. Tanto que não tem como, Ministra, que eu vou dar um exemplo. Não é bem o caso nosso. Nossa taxa de arrecadação, tem poucos países com carga tributária maiores que a nossa. Não é verdade. Não é verdade. Todos os países europeus são. O problema lá não é a carga tributária. É o que eu disse. O problema é essa relação custo-benefício. Lá se gasta melhor o que se arrecada. O que nós temos de procurar também é fazer isso. Tornar mais eficiente o gasto. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sou a favor da redução tributária, mas eu vou te dizer uma coisa, nós reduzimos o IPI, né? De forma muito significativa agora, recentemente. Linha branca, produtos violentamente, reduzimos o IPI. Fomos lá e reduzimos o IPI dos automóveis, da linha branca, da construção civil, enfim. Isso ajudou a enfrentar a crise? Não. Houve um problema seríssimo para os municípios e para os estados. Seríssimo. Tanto houve que nós tivemos, com dinheiro, mesmo perdendo receita, o governo federal teve de repor a receita dos municípios e dos estados. Os municípios repusemos com o Orçamento Geral da União tudo que eles tinham ganho em 2008, pico da arrecadação, a diferença, tinha havido uma queda em 2009, nós pagamos a diferença. Por quê? Porque se você tirasse a arrecadação deles, tinha município que não conseguiria sobreviver, não conseguiria honrar os seus compromissos. A mesma coisa com os estados. Por outro lado, queria se reduzir para estimular a economia na crise. Por isso que você não pode... Você não pode pegar e achar que você, num passe de mágica, reduz a arrecadação sem medir as consequências para os entes federados. Para os estados nós tivemos de aumentar o financiamento. Ou seja, hoje não dá para abrir mão Nós abrimos a liberação de financiamento para os estados para eles poderem fazer face à crise e à perda que eles tiveram de arrecadação. Agora, isso não demanda... Pela desoneração. Isso não demanda um projeto, uma atitude de primeiro governo? Deixa eu completar a fala redução primeiro, de gasto público. Que aí eu volto. Tá. Eu volto. Juro que volto, viu, Valdo? A gente devia concluir aquela pergunta do Valdo para a gente passar para frente. A jornada de 40 horas, Valdo, é uma questão que eu acho que ela é, por exemplo, tem setores no Brasil que podem ter jornada de 40 horas. Né? É uma questão de negociar entre patrões e empregados. Tem outros setores, né, que são economicamente mais atrasados do ponto de vista da estruturação, da rentabilidade, da competitividade, principalmente médios e pequenos, que não têm a mesma condição. O que eu acho que tem de acontecer? Acho que a sociedade como um todo tende a amadurecer e caminhar para isso. Se isso, né, nós não temos como fazer o governo legislar sobre algo, o governo legislar, que eu estou falando, o executivo, o judiciário, aliás, executivo e legislativo, né? O executivo mandando lei e o legislativo legislando sobre uma coisa que tende a amadurecer mais na sociedade. Em princípio, eu acho que é importante que o Brasil tenha clareza de que o governo não pode chegar e definir propostas que têm de emergir da discussão dentro da sociedade. Agora, voltando à sua pergunta. Nós vamos ter que voltar no segundo bloco, porque o nosso tempo nesse bloco acabou, nós vamos fazer um breve intervalo. Azedo, você está vendo que o nosso companheiro Valdo está monopolizando esse debate. Voltamos daqui a pouco com 3-1, entrevistando a candidata do PT à presidência da República,
Dilma Rousseff.